Quando você começa a estudar filosofia, você começa pelos gregos, porque lá eles estão organizando o pensamento. Lá tem um sujeitinho chamado Aristóteles, que fundou todo o pensamento científico da nossa humanidade. Para a criança, a mesma coisa. Não existe nada mais importante para a criança do que ser educada com os livros mais clássicos, porque eles já foram testados pelo tempo. Quando você lê Chapeuzinho Vermelho, você sabe quais são os conjuntos de virtudes que existem inseridos ali. Quando você lê Pinóquio, você entende porque Pinóquio foi transformado num burro, você entende porque o nariz dele cresce, você entende porque ele foi punido por Gepeto. Quando você lê sobre a Bela Adormecida, você entende quais são os valores exigidos a um príncipe, você entende quais são os valores, o que falta na megera e nas suas filhas. É tudo muito organizado, não existe relativismo. E a criança precisa crescer numa ilha de segurança. Ela precisa entender o que é certo e errado, o que é alto, o que é baixo, o que acontece com o ladrão, o que acontece com o bandido, o que é o rei, quem é corajoso, o que faz o soldado. Ela precisa ter segurança no seu crescimento. A complexidade do pensamento, olha, filho, nem todo ladrão quis ser ladrão. Isso deve ser apresentado muito à frente. Nunca na primeira infância. Caso contrário, você acaba colhendo um desses tantos efeitos que nós não conseguimos observar porque é uma coisa muito recente. Relativismo, insegurança, não sei, é muito ruim para a criança. Essa foi, inclusive, uma decisão que nós tomamos desde cedo, né? Vamos apresentar aos nossos filhos coisas que já foram submetidas ao crivo do tempo. Eu gosto muito dessa ideia. Os seus filhos, eles são ensinados em homeschooling, que a gente chama, né? Os nossos filhos, eles estão em casa devido à pandemia. Mas então eles vão para a escola normal. Como esse é um tema que não é regulado, esse é um tema que não é tratado pelo regulador, eu prefiro não falar, na verdade. Não é uma coisa que eu me sinto confortável para falar assim ao vivo. Uhum. Inclusive, antes do programa, acabei esquecendo de falar, pessoal, não fala sobre a educação das crianças, porque é um tema muito polêmico e o legislador, ele, graças a Deus, ele vem entendendo que é uma liberdade, um direito dos pais de educarem seus filhos dentro de casa. Cada vez mais a insegurança jurídica vai sendo retirada, mas ainda é um tema que exige muito avanço e muito entendimento. Brasília ainda não gosta dessa ideia. Então é uma coisa que eu não gosto de tratar até que a gente tenha isso pacificado e as coisas não se ofereça risco a tantas e tantas famílias que fazem homeschooling no Brasil e que muitas vezes são vistos com maus olhos pelo legislador. Isso é muito triste, isso, inclusive. Essa é a verdadeira atentado à liberdade. A pior coisa do mundo seria você prescrever que o homeschooling é universal. Porque não existe uma solução universal. Existem milhões de famílias que precisam que essas crianças estejam na escola e que nem se sentem vocacionadas à educação. Agora, quando existem famílias que se sentem vocacionadas à educação, que conseguem criar uma rede de apoio e de socialização onde as crianças se sentem pertencentes a uma comunidade, existir um órgão fiscalizador central em Brasília dizendo como você deve educar os seus filhos, isso eu acho que é o verdadeiro atentado à liberdade. Inclusive o próprio monarca, uma vez respondendo para o Ciro fala, eu tenho uma visão romântica sobre armas, para mim elas não precisavam existir, esquecendo que ele mesmo disse que receberia o Paulo Guedes à bala quando ele chegasse em casa, ou que o irmão dele colocou uma carreta contra os funcionários, então ele transformou uma carreta numa arma, né? O monarca até falou, eu entendo essa sua posição, mas será que é um político em Brasília que tem que me dizer se eu devo ou não ter uma arma? Eu gosto dessa posição. Eu não sei porque é o Bolsonaro, ou o Ciro, ou o Kim Kataguiri que tem que me dizer se eu devo ou não ter uma arma. Enquanto eu não tenha cometido nenhum crime, e aí no momento que eu cometo um crime eu sou um criminoso e devo ser punido, mas enquanto a minha arma está em casa, acautelada, tranquila, segura, o que Brasília tem a ver com isso, né? Então, a mesma coisa com a educação das crianças, a mesma coisa com que idade uma criança deve ser apresentada a questões sexuais. Acho que isso é muito... Acho que isso está quase que inteiramente deveria estar sob o encargo do pai. Existe um vídeo, uma peça de teatro, em que um autor interpreta Chesterton. Você vê que eu cito muito ele, é um autor que eu gosto muito em inglês. E ele fala que sem a família nós estamos todos entregues às garras do Estado. E que o maior perigo que existe, o maior problema que existe, é quando quem não tem filhos pretende educar o filho dos outros. É isso. Cara, você não tem filhos, não quero educar os meus, não quero prescrever soluções universais. Eu gosto muito desse pensamento. Assim. Eu não sei
eu não quero te dizer o que você tem que fazer com sua filha, mas eu não acho que o Ciro Gomes deva dizer. Estou usando o Ciro Gomes só como ilustração. Sim. Eu não acho que o Paulo Guedes deva me dizer o que eu devo fazer com meu filho, por exemplo. Se o Flow te chamar, você...